coordenador da Brotherhood, Departamento de Homens da Power Church. Através do seu conhecimento, tem ajudado pessoas a alcançar seus objetivos. Com vocês, Francisco Almeida. E aí, Brotherhood? Um privilégio estar aqui com vocês, mais uma vez. Eu espero que Deus possa me usar nessa noite para que a gente venha comunicar o que Ele quer, amém? Hoje eu vou ter o privilégio de falar com vocês que todo foguete, para ser lançado, tem um nome. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de observar quando a NASA começou a lançar os foguetes dela, mas todos eles vieram com nome. E hoje eu quero ensinar para vocês um processo, porque Deus tem um processo pelo qual nós precisamos passar até chegar ao ponto de nomearmos os nossos foguetes, os nossos lançamentos. Existe uma identidade de espírito entre a pessoa que se vê e o nome que é usado para mostrar ela. Eu não sei se você já fez a correlação, mas se você olhar nas Escrituras, quantas vezes Deus manda nomear uma pessoa e aquilo tem a ver com a identidade dessa pessoa. Por exemplo, quando Jacó foi nomeado como enganador, mais tarde ele fez isso com o irmão dele. Mas depois Deus mudou o nome dele para Israel, príncipe de Deus. Deus novamente estava mudando a identidade dele. E nós precisamos entender isso. E a hora que eu olho para isso, eu preciso entender que eu, como homem, sou o nomeador. Deus me chamou para nomear as coisas. E onde é que eu vejo isso? Primeiro o pai começa fazendo, mas depois ele chega para o filho dele, Adão, e fala, eu criei os animais, dê nome para eles. Lá em Gênesis 2, 19 e 20, fala assim, depois que o Senhor formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, e os levou ao homem para que pusesse nome neles. Deus fez o homem participar de algo na criação, e essa participação foi qual? Nomear as coisas que Deus havia criado. E era tão impressionante que a Bíblia fala lá em Gênesis 3,19 que quando a mulher foi criada, Deus chamou ela de mulher. Mas só que Adão, em Gênesis 3,19, a Bíblia fala que Adão pôs o nome na sua mulher de Eva, porque ela era a mãe de todos os homens. Deus é o Criador e fomos chamados para nomear, como Ele nomeia. Toda nomenclatura que existe na área científica, ela tem parâmetros para serem usados. E se você, na área de física tem, na área de biologia, todas elas têm parâmetros. E Deus, quando criou o homem, foi lá e falou com Adão que ele era o cara que tinha autoridade para começar a dar nome. E ele nomeou os animais, nomeou a sua esposa, ele nomeou todas as coisas que existiam, mas isso não começou nele, querido. O hábito e o exercício de dar nome às coisas começou em Deus. Deus começou a criar as coisas e Ele dava nome para as coisas. O pai faz isso. Então, eu, como pai, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o meu filho e ajudá-lo a entender que ele é a pessoa que vai nomear as coisas as quais estão sendo criadas. O meu filho precisa aprender comigo. Por quê? Porque é assim que Deus faz com os filhos. Deus pega os filhos e fala, dá nome para o que eu criei. E eu e você precisamos fazer isso porque nós precisamos ser pessoas que lancem foguetes com nomes. Você terá que aguentar as consequências de tudo que disser. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Todo foguete tem um nome. Isso é um chamado do Pai para vivermos esse princípio de novo. Fomos chamados a nomear o que Deus criou, porque tudo o que Ele criou é bom. Adão, depois da queda, procurou transferir a culpa para Eva. A hora que ela acabou de cair, Deus falou com ele, lá na hora que estava visitando o jardim, o que houve, Adão? Foi a mulher que o Senhor me deu. Mas quando ele foi expulso do jardim, ele chegou para Eva e falou, a partir de hoje você vai chamar Eva, vida. Por que Adão deu esse nome? Porque ele começou a nomear de novo. Deus falou com a Eva lá dentro do jardim, antes de expulsar. O seu descendente
vai pisar na cabeça da serpente. O seu descendente vai trazer vida para a terra. O seu descendente vai restaurar o que foi feito de errado. O seu descendente, você vai dar vida a uma pessoa que vai pisar na cabeça da serpente. E Adão sai lá fora e ele começa a nomear, e ele chama a mulher dele e fala, a partir de hoje você vai chamar Eva, que quer dizer vida. Querido, nós precisamos voltar ao padrão que Deus quer para mim e para você. E o padrão dele é que eu e você precisamos nomear as coisas. Eu não sei como você está nomeando, o que você está fazendo, como é que você está declarando, porque é uma regra, é uma sucessão de processos que acontece. Eu nomeio as coisas que eu vejo, eu começo a ver daquele jeito, eu começo a crer daquela forma, e depois que eu começo a crer, eu começo a olhar para as coisas, e eu começo a percebê-las daquela forma, e eu começo a agir da forma que eu enxergo. Mas começou aonde? Começou com a minha nomeação. Eu não sei como é que você está nomeando as situações da sua vida, mas eu queria te falar que você, depois que você nomeia assim, você começa a acreditar que elas são assim. E você começa a ver as situações da sua vida desse jeito, e você começa a agir de acordo com o que você nomeou. Lá em Provérbios 23, 7 fala, como ele imaginou no seu coração, assim ele é. Então, onde é que começou a nomeação? Aqui na minha mente. Eu olhei para alguma coisa e falei, o meu filho é um homem abençoado, o meu filho é um homem próspero, o meu filho vai ser melhor do que eu. Agora, se você estiver levantando outra palavra sobre ele, é uma desgraça, é um inútil, é um incapaz, o seu filho, depois, daqui a pouco, ele vai começar a se tornar o que você está nomeando ele. E Deus não nos chamou para fazer isso, Deus nos chamou para lançar foguetes. E o que eu preciso fazer? A primeira coisa para mudar um hábito é trazer a consciência. Eu tinha um hábito de falar um palavrão, e um amigo meu, sempre que eu falava, ele falava, é fogo. Imaginou o palavrão, né? Eu falava e falava, é fogo. Eu comecei a trazer para a consciência. O que isso faz comigo? Isso faz com que eu comecei a prestar atenção, e com o tempo, antes de eu falar, eu falava, é fogo. Por quê? A primeira coisa que eu preciso é tomar consciência. Eu te pergunto, como é que você está chamando a sua esposa? De vida? O que você está declarando sobre ela? Como é que você está designando a sua esposa? Como é que você está designando a sua mãe, a sua família? Qual é o nome que você está dando aos seus filhos? Qual a nomenclatura que você está usando para os seus amigos, para o seu trabalho, para o lugar que você traz o sustento para dentro de casa? Como é que você está fazendo nas suas declarações sobre essas coisas que estão te cercando? Porque você está definindo como você vê as coisas que estão ao seu redor. Isso é um processo. Eu declaro, eu creio, eu vejo. Aí eu ajo daquela forma. Então, como é que você está fazendo? Como é que a sua esposa é chamada por você? Não aqui na igreja, que aqui na igreja eu sei que você chama ela de vida, meu amor, linda, princesa. Eu quero saber quando ninguém está vendo, quando você está nervoso. E eu não estou perguntando isso para te acusar, não, querido, que eu quero simplesmente que você traga a consciência, se você precisa melhorar ou não. Esse é o primeiro passo. Trouxe a sua consciência? Então, beleza, agora nós podemos caminhar, porque eu quero que você melhore e eu quero melhorar também. E aí eu trouxe a consciência, qual é o segundo passo? Mudar minha comunicação. Minha comunicação está boa? Pode melhorar? Qualquer coisa que você faça é excelente, pode melhorar? Pode. E se você está ruim para caramba, está uma porcaria o que você está fazendo, pode piorar? Pode. Mas eu quero te mostrar que a primeira coisa para nós mudarmos é mudar a minha comunicação. Então, eu tomei consciência e agora eu vou mudar a minha comunicação. Adão tinha uma palavra lá na queda dele sobre Eva, que ela era a culpada da situação toda. Mas quando ele sai para fora, ele restaura isso na vida dele e fala, você vai ser vida para mim. E ele mudou o que ele estava falando dela. Ele reconheceu que a responsabilidade era dele de nomear as coisas e de se posicionar. E ele fez isso com Eva. E a Bíblia, lá em Jeremias 29, 11 e 13, fala, só eu conheço os planos que tenho para vocês,
prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão. Queridos, você precisa se achegar ao nosso Pai com essa certeza. Qual certeza? Que Ele tem uma palavra para você de bênção, que Ele quer te abençoar, que Ele quer te prosperar, que Ele quer te melhorar. Aí agora que você tem essa palavra, você vai falar assim, mas como que eu vou melhorar? Melhorando a sua comunicação. E Hebreus 11:3 fala, é pela fé que entendemos que o universo foi criado, pela palavra de Deus, e aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Sabe aquele negócio que você quer mudar na sua vida? Aquela situação que você fica declarando contra ela? Você precisa começar a comunicar diferente. Você precisa começar a fazer igual o seu pai faz. Como? Começar a declarar o que Deus tem para você e não o que você está vendo. Comece a declarar o invisível de Deus, porque você vai começar a vê-lo. Amém? Primeira coisa, consciência. Segunda, eu vou mudar minha comunicação. E isso tudo acontece como um processo. Tudo começa pela palavra, nada do que existe é feito sem a liberação da palavra. No começo, Deus criou os céus e a terra era um vazio sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobriu o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse que haja luz. A primeira coisa que eu preciso fazer para mudar minha situação é, eu preciso declarar o que vai acontecer. E depois, a Bíblia fala que Deus viu a luz. Então eu preciso declarar o que vai acontecer e eu preciso ver o que eu estou declarando. Eu declaro, eu comunico e eu vejo o que eu estou declarando. E depois que eu declaro e eu vejo, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 4, parte A, fala assim, e Deus viu a luz. Ele declarou e ele viu. E em Gênesis, versículo 4 ainda fala, e Deus viu que a luz era boa. Você já chegou em casa da sua mãe, morrendo de fome, aquela comida maravilhosa no fogão, você, delícia, gostoso. Se eu estivesse lá, eu ia te perguntar, você comeu? Como é que você sabe que está gostoso? Entendeu? Então, você precisa sentir o que você está declarando. Sentir como? Eu vou ganhar um carro novo. Olha o cheirinho de carro novo. Meu Deus, eu vou lá na concessionária, vou entrar no carro novo, vou sentir o cheiro do carro novo, vou sentar no carro novo, vou pegar no volante do carro novo. Eu preciso declarar, eu preciso ver, e eu preciso ter uma experiência sensorial, eu preciso perceber antes de provar. Porque depois que você pega a colher lá e mete na panela que sua mãe fez e coloca na boca, você poderia falar, que delícia, mas Deus olhou para aquilo e falou, a luz é boa. E eu e você precisamos fazer isso. E eu queria te mostrar que o diabo fez a mesma coisa com Eva. Só que quando Deus faz, o efeito é vida. Quando o diabo faz, é morte. O diabo falou com Eva uma mentira. Não foi assim que Deus disse? Ela viu o que o diabo estava falando. Aí ela foi e olhou para o fruto. E olhou para o fruto e falou, esse fruto é bom. O que ela fez? Ela sentiu o fruto antes de comer. O mesmo processo que Deus está nos ensinando a fazer para coisa boa, acontece também para coisa má. Você faz a mesma coisa, você faz para crescer na sua vida na direção, mas você também faz o mesmo processo para destruir alguma coisa. Quando você declara na sua casa que a sua família é uma família abençoada, santa, justa, melhorando, que a comunicação está melhor, você está declarando isso, comece a ver isso que você está declarando, sinta isso. Qual é a sensação de ter uma família harmoniosa? Comece a sentir isso, declaro, vejo, sinto.
A Eva passou por isso e depois ela olha para o fruto e nomeia ele, fruto bom para dar conhecimento. E qual que é a quarta coisa que a gente pode fazer? Dar nome às coisas. A Eva nomeou que aquele fruto era bom para dar conhecimento, que ela não sabia que ela estava sendo enganada para morrer. E eu queria te falar que, lá em Gênesis 1, versículo 5, fala, e Deus olhou para a luz e chamou ele de dia, e as trevas chamou de noite. Quando eu li esse versículo, eu achei que Deus estava falando do sol e da lua. Não, o sol e a lua foram criados depois. O que Deus criou nesse momento foi o tempo. Aprendi com o Chris Valentin, esses dias aqui. Deus nomeou o dia e a noite, porque até aquele momento não tinha existido dia e noite. Sabe as coisas que você quer na sua vida? Se você não declarar, não ver, não sentir, você não vai poder viver eles, porque você não vai conseguir nomeá-los. E você só pode nomear o que vai acontecer na sua vida se você passar pelo processo todinho. E muitas vezes você está passando, só que você não está gerando o que Deus quer que você gere. Então eu quero te convidar para que você e eu façamos isso. E sabe o que aconteceu? Depois que Deus viu que ele viu o dia, a Bíblia fala que aconteceu o primeiro dia. Não existia antes. Então tem coisa que só vai acontecer na sua vida quando você começar a declarar. Declarar o quê? Que eu sei quais pensamentos Deus tem a meu respeito. E quais são os pensamentos que Deus tem a meu respeito? Não é de morte, não é de desgraça, não é de maldade, não é de tropeço, não é de destruição, é de bondade. O nosso Deus é bom, querido. E Ele quer que eu e você sejamos o quê? Nomeadores de foguetes que estão sendo lançados. Eu e você. Então, declare, crie imagens, veja as imagens, defina as imagens, sinta as imagens, e depois nomeie elas e viva o que você está vendo que Deus te mostrou que é para viver. Não faça o outro caminho também dá certo, só que o final dele é de morte. Amém? Queridos, esse processo todo só acontece comigo e com você se você começar a andar nessa direção. Então eu quero te chamar a tomar posição. Não ouça essa palavra hoje, ache ela linda e não faça nada. Comece um processo de nomear as coisas na sua vida, mas comece com a declaração. E eu queria te chamar, Brotherhood, para você tomar posição. Vamos tomar uma decisão? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Amém? Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, e eu quero te pedir agora que o Senhor venha nos ajudar a fazer as declarações certas, a ver as coisas que o Senhor está nos mostrando, a sentir as coisas que o Senhor tem para nós, a nomear aquilo que o Senhor nos deu e a viver as Tuas promessas com toda a intensidade possível. Que o Senhor tome o Teu lugar e que nós possamos ser nomeadores de foguetes, Pai, em nome de Jesus. Amém?